Já vamos seguir por aqui sem mais delongas, porque o que explica o melhor atacadista e o melhor distribuidor é exatamente o ranking Abad Nielsen. Esse estudo que traz o retrato do setor, aponta momentos importantes do mercado e mostra como o canal indireto segue ganhando força no Brasil. Então eu convido para se juntar ao presidente aqui da Abad no palco, Domênico Tremaroli Filho, diretor de varejo Nielsen IQ, e Fabrício Alves, da Target. Sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, vamos lá. Já estamos em ritmo de Bem-vindo ao BIS. O BIS é um... animar. Posso seguir? Por favor. Vamos lá. Deixa eu deixar Quer aqui apoiar como aqui? apoio. Vamos lá. Recebi uma responsabilidade grande aqui de trazer o ranking para vocês e alguns recados também. Queria primeiro, antes de mais nada, agradecer, Léo, e parabenizar pelo excelente evento. E agora queria trazer para vocês algumas informações que, como empresa de inteligência de mercado, né, e como empresa que está sempre trabalhando com o que está acontecendo no mercado, a gente sempre quer trazer para vocês informações que ajudem vocês a tomar melhores decisões dentro dos negócios de vocês. Tá? E aí, antes de entrar no ranking e de trazer uma novidade para vocês, eu queria contar um pouco sobre como nós estamos observando a movimentação no mercado brasileiro nesse ano de 2026. Acho que uma das perguntas que eu e a minha equipe mais temos recebido, né, nos últimos meses é: o que está acontecendo no Brasil? Por que a gente nota uma redução nos níveis de desemprego, um aumento na renda e o volume não está vindo na mesma proporção? Eu tenho certeza que muitos de vocês já se viram numa situação de ter que responder o porquê que o volume no mercado brasileiro não está crescendo na mesma proporção que o desemprego cai. E foi por isso, e a partir disso, que a gente acabou de lançar um estudo bem recente e que eu trouxe em primeira mão para vocês, que explica exatamente o que acontece no mercado brasileiro. E acho que uma notícia que eu trago é: não existe um motivo que leva a uma retração no volume do mercado brasileiro. Eu já vi algumas pessoas falando: são as canetas emagrecedoras que estão derrubando o mercado, ou é culpa das bets. Na verdade, são fatores que agem de uma forma conjunta e gera um impacto transversal em relação àquelas categorias em que o volume cai, aqueles canais que performam de uma forma negativa e também transversal em relação aos consumidores. Então eu vou contar de uma forma muito objetiva para vocês essa historinha ao longo dos próximos minutos. Primeiro ponto que eu queria trazer é que, quando a gente observa os últimos anos no Brasil, então o ano 2024, 2025 e o primeiro recorte de 2026, a gente vê de longe um cenário mais positivo para 2024. Foi um ano em que o mercado brasileiro cresceu quase a 2 dígitos, mas cresceu a partir de um crescimento em volume e uma alta de preços ao mesmo tempo. Já em 2025, a gente viu ainda um crescimento expressivo em faturamento no mercado brasileiro, porém, já com uma retração de volume, mas com um aumento de preço bem expressivo que compensou essa queda de volume. 2026 o jogo mudou. 2026 a gente vê uma redução de volume e a gente não vê um crescimento de preço que possa compensar essa redução de volume, o que mostra para a gente o desafio que vai ser, de fato, o mercado brasileiro se desenvolver ao longo desse ano. Fato importante que mostra o porquê que essa redução ela é transversal. Primeiro, 2024, 20% das categorias dos supermercados brasileiros apresentavam uma retração de volume. 2025, esse número saltou para 50%. 2026, até agora, 70% das categorias, ou seja, 7 a cada 10 categorias que são vendidas no varejo brasileiro apresentam uma retração de volume. E por que isso acontece? Primeiro, tem 5 forças principais que eu vou mostrar para vocês, mas tem uma questão que atua de uma forma geral, que é o preço do mercado brasileiro. Muito se fala sobre essa redução recente de preços no mercado brasileiro agora em 2026, porém, é importante a gente observar que os patamares de preço dos produtos vendidos nos mercados brasileiros mudaram muito nos últimos anos. Parte pela pandemia, parte por 2025, o que fez com que os produtos estivessem num patamar completamente diferente do que estavam acostumados a estarem posicionados anos atrás.
né? Então a gente vê hoje essa referência de preço mudando completamente na cabeça do consumidor brasileiro. Categorias como café em pó, por exemplo, custam hoje 3 vezes mais do que custavam alguns anos atrás. Óleos e azeites custam o dobro do que custava alguns anos atrás. E arroz também custa quase o dobro do que custava alguns anos atrás. O que explica o porquê que quando a gente tem uma baixa de preço, a gente não vê um impacto acontecendo em vendas ao mesmo tempo, né? O que a gente sim observa em relação a uma correlação de elasticidade, ou seja, a relação entre o impacto de volume e o preço, é entre as marcas dentro das categorias. Quanto mais a gente nota um aumento de preço, menos leal o consumidor brasileiro fica na hora de escolher a marca que ele vai comprar. E o brasileiro sim está disposto cada vez mais a escolher marcas, né, diferentes na hora de fazer a sua compra, ao invés daquelas marcas em que ele está habituado. Isso gera um impacto no mercado brasileiro de uma forma transversal entre os canais também. Não vou entrar aqui no detalhe de cada canal, mas a gente nota essa retração de volume, essa desaceleração no crescimento de uma forma generalizada, impactando os 2 trilhões de reais que movimentam o mercado de consumo brasileiro. Esses 2 trilhões de reais, hoje eles estão por trás de uma história de um consumidor que está cada vez mais racional na hora de fazer a sua compra, e entendendo o que pode acontecer para 2026, e é muito difícil fazer uma previsão em um ano em que existe uma Copa do Mundo, existe uma eleição, mas a gente tomou a liberdade de fazer 2 exercícios aqui. Se a gente tiver um 2026 com aquelas categorias mais movimentadas pela Copa do Mundo performando bem, ainda assim a gente vai notar uma retração de 1,4% no volume brasileiro, e se a gente tiver, além das categorias de Copa, aquelas cestas de bebidas performando muito bem, a gente vai ter uma retração de 0,8% no ano 2026. O que mostra que, de fato, a gente tem um desafio grande para ser trabalhado ao longo desse ano. E eu mencionei para vocês que existem 5 fatores que levam à retração de volume no Brasil. A gente está falando do endividamento e um consumidor com o bolso mais comprometido, e é por essa força que eu vou exatamente começar a explicar para vocês. E não é à toa que eu começo por essa força. Eu estou falando aqui de uma força que é a base estrutural do consumo no Brasil, que é a renda do brasileiro, né? É verdade que o Brasil nunca teve um desemprego tão baixo, desde que o IBGE começou a ter essa métrica lá em 2015. É verdade também que o Brasil nunca teve tantas famílias endividadas e utilizando já 30% da sua renda para pagar suas contas, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma queda no desemprego, a gente tem um aumento no endividamento das famílias que já utilizam 30% da sua renda para poder pagar sua conta. Ou seja, o brasileiro está com o poder de compra altamente comprometido, o que acaba impactando de uma forma consequente o consumo dele no varejo. E esse endividamento, ele acontece de uma forma curiosa, ao mesmo tempo que a gente vê a popularização do Pix, né? O Pix caiu na graça do brasileiro, obviamente, mas para o brasileiro poder ter Pix, ele tem que abrir uma conta em banco. Ele abre a conta no banco, ele ganha um cartão de crédito. O brasileiro estava acostumado a chegar no supermercado, abrir a carteira e encontrar uma nota de R$50 que fosse, e ele consumia até acabar essa nota. Hoje, ele abre a carteira e encontra um cartão de crédito. E ele está aprendendo a usar o cartão de crédito com seu limite para fazer a sua compra. Então, isso tem gerado esse endividamento no Brasil. A gente vê essa correlação acontecendo de uma forma bem significativa. E assim como a gente tem 30% da renda destinada para pagar dívidas, 7% da renda já está destinada para pagar dívidas em atraso. O que mostra o quanto esse poder de compra do brasileiro está comprimido e se mostra cada vez mais comprimido, o que leva à nossa segunda força, que é o brasileiro adotando cada vez mais estratégias de economia para seguir consumindo, né? A gente vê o brasileiro com um comportamento de economia que não é novo, mas que fica mais intenso a partir de agora. E o que a gente nota, que foi bastante curioso aqui, é, até o ano passado, como que o brasileiro adotava uma estratégia de visita ao ponto de venda para economizar? Ele ia menos ao ponto de venda e se abastecia. Hoje, ele aumenta a frequência de visita semanal às lojas e vai comprando conforme a necessidade que ele tem. E ele vai utilizando do quanto ele tem de conhecimento de mix entre os canais que ele compra, as embalagens que ele compra e o preço que ele busca para fazer a compra de uma forma conjunta para poder
chegar na equação de valor para ele, que para ele faça sentido, né? Eu falei para vocês que cada canal tem a sua história, e aqui eu vou falar de um canal que é fortemente abastecido por muitos de vocês, que são os autosserviços independentes, né? A gente conhece a força do setor, né, de distribuição no Brasil, é mais de 1,1 trilhões de reais que vocês movimentam, estimativa de 56% do mercado brasileiro sendo abastecido por vocês, e grande parte abastece o autosserviço independente. O que aconteceu com esse canal no último ano? O canal continua altamente penetrado na população brasileira, praticamente todo mundo faz pelo menos uma compra no ano nesse canal, porém esse canal está sendo visitado menos pelo brasileiro. A gente sabe que é um canal que tem uma alta frequência de visita por classes mais baixas, que são as classes mais endividadas, que começam a buscar preços mais baixos no atacarejo. Então ele sai do autosserviço regional, o varejo de bairro, para começar a buscar a sua compra dentro do atacarejo. Esse formato de loja perdeu em transações, número de tickets, 20% das suas transações em um ano. E falando ainda dessa questão do preço, desse impacto do preço, o que a gente vê é que o consumidor brasileiro está cada vez mais atento a preço, mas principalmente para as categorias básicas, né? E por própria declaração do brasileiro, a gente vê que ele declara que ele fica muito atento às movimentações de preço, principalmente para essas categorias como categorias de cesta básica. E a gente nota um comportamento do brasileiro buscando um básico cada vez mais básico. Como que isso se explica? Em categorias em que o brasileiro escolhe uma marca mais barata, né, o que nós chamamos de um movimento de trade-down, ele faz um movimento de 73% das categorias inseridas na cesta de limpeza tiveram migração para uma marca mais barata. Quando a gente olha a limpeza para casa, 75% das categorias. Ou seja, naquele consumo que é básico, o brasileiro desce um degrau de marca. Ele prefere descer um degrau de marca no sabão para a roupa dele, por exemplo, mas manter o creme para a pele, manter o shampoo, manter a cerveja que ele consome. Então, esse comportamento tem ficado cada vez mais intenso e ele se cruza com um comportamento também relacionado que 28% dos brasileiros já declaram gastar menos com produtos de supermercado e também 40% desses brasileiros pretendem gastar menos com lazer e entretenimento fora de casa, o que leva na nossa terceira força, que eu explico para vocês, que é exatamente esse equilíbrio de gastos entre o que ele gasta no varejo e o que ele gasta fora de casa. 4 em cada 10 brasileiros já declaram, né, que já diminuíram o consumo fora de casa, e a gente nota essa redução de volume acontecendo muito pelos canais que vocês também atendem, né, os bares, as lanchonetes, sofrendo bastante com essa retração de volume. Essa retração está concentrada em lares que possuem uma renda entre R$ 3.500 e R$ 7.800, com uma maior predominância no Nordeste. Não acontece somente no Nordeste, mas com a maior predominância, né, na região Nordeste. E a gente também nota que 4 a cada 10 brasileiros declaram que já trouxeram o lazer para dentro de suas casas. Isso, obviamente, derruba o volume em alguns canais, né, de on-premise, fora do lar, mas abre oportunidades não somente para eletroeletrônicos e categorias, né, de eletroportáteis que alavancaram muito esse volume, como o crescimento de micro-ondas, máquina de lavar, né, panela de arroz, mas também abre a oportunidade para categorias de preparo rápido dentro do lar. A gente notou esse comportamento acontecendo muito na pandemia, por motivos diversos, obviamente, mas a gente está dizendo que o lar é o novo bar do brasileiro. E com isso, como eu mencionei, a gente vê essa oportunidade acontecendo para o grupo de categorias de preparo em casa, que apresentam um crescimento de volume, ou seja, nem tudo aqui é apenas desafios e obstáculos, nós temos também oportunidades que acabam se abrindo. E a gente nota que um conjunto de categorias mais relacionadas ao higiene e beleza complementar, algumas cestas de bebidas alcoólicas, acabam sendo despriorizadas do carrinho do brasileiro no varejo offline e começam a aparecer mais no carrinho online do brasileiro, né? E aí entra na minha quarta força e penúltima que eu queria trazer para vocês, que é o desenvolvimento do e-commerce no Brasil. Eu sei e eu vi que muitos de vocês declararam na pesquisa do ranking o quanto vocês estão investindo mais no e-commerce, e a mensagem que eu queria deixar para vocês é: vocês estão no caminho certo. O e-commerce no Brasil não é mais uma aposta, ela já é uma realidade, né? Algumas informações que eu queria deixar para vocês. O e-commerce no Brasil é o 4º canal que mais aumenta a penetração nos lares brasileiros. 88% das famílias brasileiras que compram no e-commerce já compram produtos de supermercado no e-commerce, ou seja, está cada vez mais comum as compras de abastecimento e reposição acontecendo no canal online.
e 64% de quem compra no e-commerce já deixou de comprar algum produto no offline para comprar no online. Tá? Aqui o online não vai tomar o lugar do offline, não vai substituir o varejo físico, eles vão sobreviver de uma forma conjunta e complementar um ao outro, dependendo, obviamente, da categoria de produto que a gente estiver analisando. Né? E algumas informações que eu queria deixar para vocês, para mostrar o quanto esse canal de fato está consolidado. Notem que tudo que é vendido do supermercado brasileiro, 3% já é vendido pelo canal e-commerce. 86% das categorias comuns entre o varejo online e o offline crescem mais no online do que no offline. E 11% das categorias crescem no online, mas retraem seus volumes no offline. Ou seja, o e-commerce, dentro desse cenário de desafio, tem sido uma via de crescimento sólida e sustentável para o varejo brasileiro. E ao mesmo tempo que o brasileiro ele quer colocar um saco de arroz, um produto mais barato no carrinho do e-commerce, ele também quer colocar um produto que ele não precisa, mas mais indulgente, dentro do carrinho dele também. O que nos leva à minha última força, a última razão dessa retração de volume no Brasil, que são os novos gastos que o brasileiro também incorpora. Então, como eu falei, existem desafios, existem barreiras, mas também existem muitas oportunidades. Pode parecer estranho o que eu vou falar para vocês, mas nesse momento que o brasileiro está com o bolso comprometido, ele também quer gastar de uma forma mais sofisticada. Ele também quer fazer um movimento de trade-up. Mas como é que ele faz isso? Ele não faz mais o movimento de escolher uma marca muito mais cara, mas ele mixa um crescimento para uma marca mais cara entre aquilo que ele nota valor e aquilo que ele pode pagar. Então, dentro de uma categoria, ele dá um movimento de escolher uma marca mais sofisticada, mas é um primeiro degrau de uma categoria sofisticada. Dentro de shampoo, por exemplo, de a cesta de higiene e beleza, que isso acontece de uma forma bem intensa, ele escolhe uma marca mais cara, mas essa marca mais cara custa 60% abaixo da média dos produtos mais caros da categoria. Ou seja, é um primeiro degrau do trade-up que ele escolhe para poder fazer esse movimento. E ainda dentro desse cenário de novos gastos, eu não poderia deixar de falar aqui de dois pontos que foram muito discutidos aqui, inclusive, durante esses 2 dias, que são as canetas emagrecedoras, que já fazem parte de 5% das famílias brasileiras de uma forma regular, que tomam a medicação semanalmente. Esse número pode chegar a 30% da população brasileira. A gente viu que 26% da população declara que não toma, mas gostaria de tomar. E quando elas declaram a razão delas não tomarem, elas falam que ou é porque é caro, ou porque elas não têm informações sobre reações que a medicação pode trazer. A gente viu hoje aqui que caiu a patente, né, do Ozempic, já tem uma medicação nacional sendo lançada muito mais barata, o que já derruba a primeira barreira para uso. E a segunda barreira para uso, a partir do momento que a população começa a utilizar a medicação, mais informações vão circular e o brasileiro tende a usar mais essa medicação. Aqui também existem muitas oportunidades para o varejo. Sim, vai cair o consumo de commodities, mas vai aumentar o consumo de categorias proteicas, FLV, né, suplementação, categorias que vão trazer muito mais margem para o varejo brasileiro. E um segundo ponto, já muito discutido também, são as bets. A gente tem 26% das famílias brasileiras declarando que faz uso regular de bets. Se eles declaram, eu posso dizer para vocês que esse número é muito maior do que os 26%, e a gente sabe que impacta muito o consumo, porque a cada 10 pessoas que jogam nas bets, 3 já declaram que deixaram de gastar com o supermercado para poder jogar nas bets. Ou seja, o impacto disso é grande e tende a ser ainda maior em um ano que tem a Copa do Mundo e as pessoas vão poder apostar livremente sobre número de escanteios, em jogos, em qualquer jogo que vai acontecer ao longo aí dos próximos dias. E é isso. O que eu queria deixar de mensagem para vocês é que o bolso do brasileiro está cada vez mais comprimido, o que sobra para ele poder fazer escolhas vem sendo cada vez mais curto e a competição hoje não é mais por market share. Hoje a concorrência do varejo, da indústria, vai muito além disso, a competição é pelo bolso do consumidor. É o bolso que ele vai gastar na Bet, que ele vai gastar na caneta, que ele vai gastar no supermercado, que ele vai gastar na Shopee para comprar blusinha, que ele vai gastar com streaming para ver televisão por assinatura, ou seja, o bolso do brasileiro vem sendo cada vez mais disputado e vem sofrendo cada vez mais pressão por isso. Bom, acho que com essa introdução sobre o que acontece no mercado brasileiro, e de novo, né, a gente tem visto o quanto vocês têm um papel fundamental no abastecimento do varejo brasileiro, eu queria trazer aqui ao longo dos próximos 3, 4 slides o ranking, resultado do ranking para vocês. Lembrando que o ranking, ele é uma metodologia de pesquisa declarada por vocês que respondem ao ranking, né, foi uma pesquisa
que foi realizada entre fevereiro e março pela Abad, que vocês responderam, nós da Nielsen aqui consolidamos esse resultado. Nós tivemos 768 empresas declarando e todos os dados são declarados, não existe uma estimativa, uma expansão sobre esses dados. O que a gente nota? Como eu mencionei, o mercado que vocês abastecem, ele movimentou 1,1 trilhões de reais ao longo do último ano. Já estima-se um abastecimento de aproximadamente 56% do mercado brasileiro vindo do trabalho e do esforço que vocês realizam, né, todos os dias. Quando a gente analisa a evolução desse número, né, ao longo do tempo, a gente nota um crescimento de 9% no faturamento declarado. Nós tivemos 7 respondentes a mais do que no último ano e um número bastante expressivo, né, de respondentes que leva a esse crescimento do mercado. Quando a gente olha por região, as regiões que mais se destacam, acho que vale trazer para vocês aqui os estados do Alagoas, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Sergipe, com aqueles estados que mais responderam em número de empresas. E quando a gente nota a concentração também desse mercado, a gente vê que 50% do mercado é feito por 13 empresas, porém, se a gente descontar o atacadão pelo peso que ele tem, a gente vê um mercado mais pulverizado, sendo esse 50% do mercado feito por 37 empresas atacadistas. Analisando o setor por segmento, para entender aqueles segmentos que mais se destacam, assim como no ano passado, o segundo quartil foi o quartil que mais se destacou em crescimento, e eu gosto sempre de trazer também a força que o setor tem para a empregabilidade do nosso país. A gente vê que as top 10 empresas do setor operam com praticamente quase 50% da empregabilidade do nosso país. E quando a gente fala também de atacadistas com vendedores e CLT, a gente vê um número menos concentrado, né? As top 10 concentrando basicamente 20% da força de trabalho do nosso país. E um número que eu gosto sempre de fechar essa participação é em relação ao que vem pela frente. Quando a gente pergunta sobre o nível de otimismo que vocês têm para o setor, e é um otimismo que todo ano ele acaba sendo confirmado, pelo menos ao longo dos últimos 3, né, das últimas 3 apresentações que eu estive com vocês, porque a gente vê que existe um otimismo muito forte em relação ao volume de itens que vai ser vendido pelo setor ao longo desse ano, em relação à base de clientes, e em relação também ao número de fornecedores. E aonde vocês estão alocando mais recursos em relação ao trabalho de vocês, a gente vê uma alocação de recursos muito forte acontecendo principalmente no campo da tecnologia, no campo da operação, automatização de sistemas, inteligência artificial e o e-commerce, que eu acabei de destacar para vocês como sendo aqui uma oportunidade. Pessoal, estou chegando aqui no final do meu tempo e eu queria trazer para vocês, acho que uma novidade também, tá? Vou até pegar minha colinha aqui, e eu confesso que para essa parte da apresentação, eu me sinto, acho que uma responsabilidade muito grande, e eu vou contar para vocês. Alguns meses atrás, o Oscar me chamou, e ele falou que queria desenvolver um prêmio que pudesse reconhecer não somente o maior atacadista e distribuidor da região, mas aquele que preservasse muito a essência do trabalho que vocês fazem cada dia. E de lá para cá eu tive acho que umas 5 ou 6 conversas, pelo menos com o Oscar, sobre o tema, e eu vi o quanto para a Abad e o quanto para o Oscar especificamente, esse prêmio significava muito emocionalmente. Acho que a possibilidade de poder reconhecer o trabalho que vocês fazem, de poder criar um prêmio que traduzisse aqui o trabalho que vocês fazem com tanta dedicação no dia a dia. Obrigado. E que pudesse não somente reconhecer o maior, mas aquele que faz um trabalho muito bem feito também. Então, acho que depois de todas essas conversas, acho que eu tenho uma responsabilidade muito grande aqui de comunicar para vocês esse prêmio e tentar traduzir essa emoção que o Oscar, quando criou o prêmio junto conosco, né, conseguiu me passar, porque de fato acho que foi uma conquista muito grande da Abad, poder avançar nessa direção, que eu sei que é um sonho de muito tempo que ele tinha. Então, eu queria anunciar para vocês que a gente está lançando e a gente vai ter os primeiros reconhecimentos acontecendo hoje dos destaques estaduais de vocês, agentes de distribuição. Como é que vai acontecer esse reconhecimento? Nós utilizamos as informações do ranking, então todas as empresas que responderam ao ranking foram elegíveis a concorrerem a esse prêmio. A gente sabe que faturamento é extremamente importante para o segmento, mas ele não conta toda a história. Então, nós desenvolvemos, através, né, de conversas com a Abad e tentando encontrar um critério bastante específico, mas que passasse muita confiança e credibilidade,
que pudesse ter o selo da Nielsen IQ e ter o selo também da ABAD, a gente desenvolveu esse reconhecimento que passa por basicamente 3 critérios, né? A essência de distribuição de vocês no setor de vocês, ou seja, o quanto do negócio de vocês está voltado para a distribuição, o resultado ao longo do tempo, ou seja, o quanto essas empresas cresceram ao longo do tempo, e também a operação de vocês dentro do estado de vocês. Então, quanto mais essência de distribuição o negócio de vocês tem, mais pontos vocês somaram. Quanto mais a operação dentro do estado, mais pontos vocês somaram também. E quanto mais vocês cresceram nos últimos anos, também esse crescimento também foi considerado na hora da pontuação, havendo critérios muito claros sobre isso, inclusive para critérios de desempate. E mais do que esse critério objetivo, também foi criado aqui um colegiado que pudesse avaliar esse resultado, né, de todas as empresas que foram elegíveis dentro dos 27 estados a ganhar esse prêmio, para poder julgar e avaliar esse resultado. Eu queria até comunicar aqui para vocês quem foram as pessoas que participaram, junto com a Nielsen IQ e a ABAD, desse prêmio como parte do colegiado. Então, primeiro uma forma de reconhecimento e agradecimento também ao Rubens Costa, gerente de negócios da Nielsen IQ, a Cláudia Rivoiro, que é diretora-chefe da revista Distribuição, o Juscelino Freitas Júnior, que ele é vice-presidente da ABAD, o Oscar Artisano, que ele é o CEO da ABAD, o Marcelo Gonçalves, que ele é o diretor de vendas da Unilever, ao Carlos Correia, diretor-geral da APAS, e a Virgínia Vamonde, que é a CEO da GS1 Brasil. Então, como eu mencionei para vocês, são critérios muito claros que foram estabelecidos, em que foi utilizado esse prêmio com o objetivo de poder premiar aquelas empresas que trabalham muito na essência e que colocam muita dedicação e suor no dia a dia para fazer toda a operação e garantir que 56% do varejo alimentar brasileiro possa ser bem abastecido e bem atendido por vocês no dia a dia de cada uma das operações de vocês. Então, aqui estão os critérios, depois mais na sequência vocês vão receber esses critérios também de uma forma mais clara, e daqui a pouco a gente vai fazer o reconhecimento de cada uma dessas empresas. Pessoal, eu agradeço muito a atenção de vocês, queria mais uma vez agradecer a ABAD por mais desses 30 anos, Léo, de parceria conosco, e a toda a dedicação que foi colocada principalmente nesse prêmio, porque acho que traduz muito, Oscar, e parabéns pela dedicação e empenho que você teve. Acho que para mim poder representar o que isso foi para você, achei não só uma responsabilidade grande, mas um motivo de muita honra também. Obrigado por ter me proporcionado esse momento também com vocês aqui. Pessoal, agradeço a atenção de vocês, vou passar a palavra agora para o Fabrício da Target e fico à disposição para qualquer esclarecimento necessário. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Quero cumprimentar, em nome da Target Brasil, nosso presidente Leonardo Miguel Severini e toda a diretoria da ABAD por nos convidar, pelo convite, e é um prazer estar aqui para apresentar um pouco sobre o projeto da Target, né, e a ABAD, sobre o ranking ABAD Nielsen. Para quem não conhece, né, e às vezes conhece a Target do BI, conhece a Target do Analytics e dos agentes de BI, pode estar se perguntando, né, que projeto que é esse? Inclusive que entra no seu 3º ano. Em 2024, Target e ABAD se unem, né, alinhando-se ao ranking ABAD Nielsen, para lançar uma ferramenta de inteligência de mercado para vocês, para os nossos respondentes do ranking. Então, imagina você, empresário, distribuidor atacadista, você que opera no canal indireto, tendo uma ferramenta onde você pode não só compreender os seus dados, mas também se comparar com o mercado. Como que o mercado fatura por metro quadrado, por vendedor, por RCA, por funcionário. E é justamente isso, essa solução que nós construímos em conjunto com a ABAD e que está hoje disponível para os nossos mais de 760 respondentes. E, presidente, esse número só cresce a cada ano, isso é uma marca dessa administração. Tá? O ranking tem crescido e a adoção do portal também. Para esse ano, a gente traz um portal mais renovado, atualizado, mais intuitivo e fácil de utilizar. Nós quebramos ele em 5 grandes categorias. O painel da visão geral, que é um consolidado dos dashboards, é uma leitura executiva do ranking com menu suspenso, seguido depois pelo painel de performance e market share,
que basicamente foca no faturamento, no ranking em si, né, no market share, no gap para o próximo nível do ranking e alguns comparativos, indicadores comparativos. Também vem, na sequência, performance e back-office, eficiência operacional e back-office, focado na estrutura de vocês, a eficiência da estrutura por metro quadrado. Na sequência, inteligência comercial, que é focado na sua força de vendas e no seu modelo comercial. E por último, não menos importante, vem o perfil, atuação e especialização, focado no perfil de vocês por setor, por modalidade, ok? Alguns números rápidos sobre o portal do ranking, tá? Em 12 de maio, né, no mês passado, no dia 12, nós lançamos, né, o portal e éramos 218 respondentes que acessavam o portal. 20% de crescimento entre 24 e 25. Presidente, desde o lançamento, crescemos mais 24% em adoção ao portal. Já somos 272 empresas respondentes acessando o portal e essas empresas estão consumindo indicadores exclusivos pelo portal. Bom, como é que eu tenho acesso? Pessoal, escaneie o QR Code aqui atrás, serão direcionados a um formulário que o time Target vai direcionar a vocês e vai receber o acesso na sequência. E eu incentivo fortemente que você que contribuiu com o ranking, que forneceu os seus dados e agregou valor a esse projeto, acesse e consuma também esses indicadores exclusivos. O que eu ganho acessando o portal do ranking? Eu separei alguns insights aqui para destacar, mas pense que você pode validar se o seu crescimento, se ele é real ou se ele é um reflexo apenas do mercado, avaliar a operação, se ela está eficiente, se ela está pesada, identificar, né, potenciais por região, por setor, por modalidade, entre outros aqui. E saibam que os dados de vocês foram totalmente anonimizados, foram tratados na ferramenta, ok? Uma pergunta, quem aqui sabe o que é um zettabyte? Imagino que ninguém, né? Mas vamos lá. O vento levou. Alguém lembra? Titanic. Para os mais novos do grupo Abad Jovens Sucessores, Homem-Aranha Sem Volta para Casa. O que isso tem a ver com o que eu estou falando agora? É uma marca nossa da Target trazer aqui para o ranking alguns números. Ano passado foram gerados 181 zettabytes de informação. Para esse ano, até o final de 2026, são esperados 221 zettabytes. O que tem a ver com os filmes? O Vento Levou, Titanic e Homem-Aranha caberiam 45 trilhões de vezes nesse número, ok? O que isso tem a ver com o ranking? O volume de informações que nós geramos dia a dia nas operações é humanamente impossível que eu lide com esses dados sem uma ferramenta de inteligência. Para vocês terem uma ideia, todo o conteúdo postado no TikTok desde o lançamento caberia no volume dos dados que serão gerados, capturados, coletados e copiados durante esse ano. Alguns destaques aqui do portal desse ano. Nós temos esse portal mais limpo aqui, mais simples de entender, para vocês se compararem rapidamente no ranking nacional, por região, por UF, modalidade e setor. Além de entender quanto que falta para eu galgar mais um nível do ranking. Como é que eu faço para acessar as categorias de premiação, acompanhando o ranking e o seu desenvolvimento? Uma segunda evolução desse ano é que o portal do ranking acumula uma série histórica. Todos esses dados estão sendo unificados em uma base de dados e com um acesso você consegue voltar no tempo nos rankings anteriores. Porque dados sem comparativo, sem um ponto de partida, não tem insight. Então você pode comparar e voltar no tempo você e seus pares também. Para finalizar minha fala, em todos os painéis vocês contam com um botão no canto direito, conecte seu RP. Você será direcionado ao time da Target que vai te orientar como que você pode utilizar melhor essa plataforma. Mais uma vez, para quem não escaneou, o QR Code está aqui atrás. Agradeço mais uma vez a presença aqui. Presidente, obrigado. A Target está à disposição à Abad e também ao Grupo Jovens Sucessores para os desafios de vocês do hoje e também do futuro. Obrigado. Nós que agradecemos, Fabrício. Falamos tanto ao longo do dia, né? Você falou, eu vou subir no palco, você mandou muito bem. Obrigado, Fabrício. Parabéns, viu? Que bom que você estreou aqui com a gente.